Oi, eu sou a Marina da Sociedade AV e hoje a gente vai fazer o resumão de maio e de junho. Então eu já queria falar que assim, como ficaram 2 meses pra fazer o resumão, eu resolvi falar de todos os livros e em relação aos filmes e séries eu vou falar só do que eu gostei mais e eu tô pensando em deixar esse formato pra sempre agora nos resumões, porque eu acho que é melhor assim, não sei. Vocês digam aí se vocês acham melhor assim ou se vocês preferem do jeito que tava antes, mas eu acho que assim fica um pouco mais enxugadinho. Enfim, em maio e em junho eu li 8 livros, 4 em cada mês, claro, porque eu não tenho lido tanto assim, mas vamos lá. O primeiro livro que eu li no mês de maio foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, é um livro de contos. É um livro de contos muito real, digamos assim, ela vai falar muito sobre a realidade brasileira de pessoas pobres, negras, majoritariamente. E é bem legal entrar em contato com uma literatura em que coloca protagonistas marginalizados, né? Então, assim, isso foi muito legal. Nossa, eu me arrepiava com os contos absurdamente. Eu fiquei muito tocada por todos eles, assim, não teve nenhum conto que eu não gostei. E claro que eu tenho meus preferidos, mas mesmo assim, em termos gerais, eu amei todos os contos, assim. Acho que é difícil até não gostar. Mas enfim, o segundo livro que eu li foi um livro que eu peguei na biblioteca, que foi A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu gostei bastante, mas, por exemplo, o outro livro que eu li, o único livro que eu tinha lido da Jane Austen era Orgulho e Preconceito. E a personagem principal, Elizabeth Bennet, ela é muito forte. Em Abadia de Northanger, não. Ela é, assim, uma personagem que ela é muito inocente, ela acaba comprando muito o discurso dos outros. Então, assim, ela compra o discurso da pessoa, mas as ações dessa pessoa dizem o contrário, sabe? Que são pessoas que geralmente são horrorosas. E assim, eu gostei, mas eu fiquei um pouco assim, um pouco cansada dessa personagem principal, mesmo gostando muito do livro. Eu achei que Jane Austen tá assim, afiadíssima na ironia. Gostei bastante, principalmente das partes em que ela fala sobre romance no geral, né? Sobre leitura de romances e mulheres e homens lendo romance, como é que é essa relação. Então isso foi bem legal. Depois eu li o Para Poder Viver, da Yeonmi Park. Eu li esse livro junto com a Bells. A gente... ela leu Pro Infinito Distante e eu decidi ler junto porque, enfim, eu nunca li nada sobre a Coreia do Norte. Eu nunca tinha lido nenhuma biografia até então, o que, enfim, era uma falta minha. Mas eu gostei bastante. Ela gravou um vídeo super completo sobre esse livro. Eu vou deixar aqui nos cards, caso vocês queiram conferir. E, enfim, a Yeonmi Park, ela é aquela menina da ONU que discursou para falar sobre o que acontecia na Coreia do Norte. Então, nesse livro ela vai falar sobre como é isso, como foi isso de fugir da Coreia do Norte para poder tentar a vida em outros lugares. Então ela fala da Coreia do Norte, ela fala da China e fala da Coreia do Sul, que foram os países onde ela viveu ali no início da vida, né? Outro livro que eu li foi a peça Antígona, do Sófocles. Eu gostei bastante, né? Eu gosto de peças gregas, as que eu li. Eu não li muitas, mas as que eu li eu gosto bastante. E eu, assim, nunca tenho nada a acrescentar. Mas, por exemplo, eu preferia a Antígona a Édipo Rei. Por mais que eu goste muito de Édipo Rei, eu achei a Antígona achei mais legal, achei mais interessante. O último livro de maio que eu li foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Também foi um livro que eu peguei na biblioteca, junto com a Antígona também. E eu nunca tinha lido A Morte de Ivan Ilitch. Sim, acho que vocês já sabem que eu adoro Tolstói. Eu nunca escondo isso. E às vezes eu até me sinto um pouco suspeita para falar sobre algum livro dele, porque eu geralmente gosto muito. E A Morte de Ivan Ilitch não foi diferente, foi um livro que eu gostei bastante, eu não estava esperando, todo mundo fala muito bem desse livro, mas eu não sabia muito bem sobre o que era, porque eu também procurei não ficar sabendo, e eu gostei muito, assim, gostei muito mesmo. Vai contar a história desse homem que morreu, e a gente vai basicamente acompanhar ali
os últimos dias dele, né? Ele vai, obviamente, fazer um histórico desse homem, da vida dele, mas o foco vão ser nos últimos momentos dele, né? Os últimos dias. E, enfim, gostei muito. O outro livro que eu li foi em 1984. Eu li pro Clube do Fim dos Tempos, que é um clube de leitura que a gente tá lendo só distopias. A gente vai ler distopias até o fim do ano. E 1984 eu gostei muito, nunca tinha lido. Tem uma resenha também, eu vou deixar aqui nos cards caso vocês queiram conferir. Eu fiquei surpresa, assim, porque eu tava esperando outras coisas, quer dizer, na verdade, não que eu estivesse esperando outras coisas, mas eu não achei que o livro fosse trazer tantas coisas nele, sabe? Eu não achei que ele fosse levantar tantas questões assim como ele levanta. Então, assim, na hora que eu fui gravar a resenha, eu até fiquei meio, nossa, sobre o que eu vou falar, sabe? Porque tem muita coisa pra falar. Então é meio complicado, assim, né? Mas, enfim. Outro livro que eu li foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu já tava pra ler esse livro há muito tempo. A minha mãe, ela ama o Gabriel Garcia Marques, ela ama ele de paixão. Ela que me enchia pra eu poder ler esse livro. E eu li, eu fiquei assim, eu gostei muito. Quando eu cheguei na última página, eu li a última página, assim, toda arrepiada, sabe? Gente, é uma coisa assim, sabe aquela sensação, que eu lembro da sensação que eu tive lendo a última página do livro? Foi uma coisa, assim, impressionante. E eu gostei muito, eu não tava esperando aquele final, e eu tô, assim, eu fiquei apaixonada. Entendi. Enfim, depois eu li Metanfetaedro, da Alia. É um livro New Weird, esse é o gênero do livro. É um livro de contos. Eu não posso dizer que eu gostei, porque assim, eu não achei que é muito pra mim, sabe? Eu vou dizer só isso, porque eu acho que eu prefiro dizer só isso. Porque assim, eu não sou uma pessoa que eu leio muito fantasia. Ficção científica eu leio um pouco mais porque, enfim, a distopia tá dentro da ficção científica, mas eu também não leio muito a ficção científica. E o New Weird, ele meio que passeia, assim, mais pela fantasia do que outra coisa, mas eu fiquei, assim, eu acho que não é muito pra mim. Outro livro que eu li foi o 15, da Raquel de Queiroz. Eu já gravei uma resenha, ela ainda vai sair aqui no canal, então não esqueçam de ficar mas eu gostei muito, eu não tava esperando, gente, eu juro que eu não tava esperando, assim, e eu achei que tivesse uma escrita muito difícil, eu achei que fosse um livro um pouco mais complicado, né, até por ser um clássico, e às vezes a gente tem essa coisa, né, meio de clássico. Eu falei mais sobre isso na resenha que eu gravei, mas eu, assim, já tenho que dizer que eu gostei muito, gostei absurdamente. Eu acho que é um dos meus livros favoritos do ano, assim, eu arrisco dizer isso. E o outro, na verdade, eu li o 15 pra Raiatona, né, que foi a maratona da Taia dos Espinho Histórias, da Aninha do Vagão do Intestante, da Bárbara do Beijo Barbárie e do Wesley do Estante do Wes. E eu também li O Meu Zefiro, da Tailane, e nesse tinha uma revista literária, eu só consegui terminar 2. E essa revista literária eu li Atrasgo número 9. Eu nunca tinha lido nenhuma Trasgo, nunca tinha pegado nenhuma edição de antes pra ler. Mas eu gostei, mas foi o que eu disse antes, sabe? Fantasia e ficção científica não são gêneros que eu leio muito. E eu achei que, assim, eu acho que eu tava esperando mais, sabe? Eu gostei de alguns contos, alguns até me marcaram bastante, que eu consigo lembrar. Mas teve um em particular que eu achei, assim, intragável, sabe? Não achei nem ruim, só achei muito chato, achei uma escrita maçante. E... Enfim, é isso, mas eu gostei bastante. Enfim, a Trasgo, ela é uma revista online, é gratuita, se vocês quiserem, se vocês forem os adeptos da fantasia e da ficção científica, como eu não sou, acho que é uma boa pedida até ler.
ler a revista, enfim, tirar as suas próprias conclusões, porque são cursos... Opa! Porque são contos curtinhos, então dá pra ler, assim, bem rapidinho. E eu gostei, ou bem ou mal, da experiência. Eu sempre gosto, assim, de entrar em contato com gêneros que não são os gêneros que eu costumo ler. Eu acho que isso é sempre uma experiência válida. E agora, enfim, passando pros filmes, eu não sei nem, na verdade, se eu tenho algum filme pra falar, assim, que me marcou nesses meses. Deixa eu ver aqui. Eu não vou falar filmes que foram... que eu revi, né? Porque, enfim, acho que isso é meio chato, assim. Mas... E se eu revi, obviamente, são filmes que eu já gosto muito. Mas deixa eu ver sobre o que eu vou falar. Um dos filmes que eu mais gostei foi Straight Outta Compton, que ele vai contar a história do NWA, que era um grupo de rappers estadunidenses. E foi um filme, assim, que eu gostei muito mesmo. Era da galera do Dr. Dre, do Ice Cube. O cara que faz o Ice Cube, ele é idêntico ao Ice Cube porque ele é filho do Ice Cube. Então, assim... Mas ele é um filme que ele, obviamente, além dele falar muito sobre música, dele falar sobre o rap... e dele trazer a questão do rap, né, de como o rap ele é um gênero, obviamente, que foi criado pelos negros e, enfim, por negros que estão em situação de margem, sabe, que estão à margem da sociedade. E, enfim, ele vai falar sobre como as letras, como as pessoas ficavam contra o que esses caras falavam, entendeu? Porque geralmente eram letras que, enfim, falavam sobre violência, falavam sobre a polícia, e as pessoas achavam isso um absurdo. E é um filme muito legal. Eu acho que vale muito a pena todo mundo ver. E o Straight Outta Compton tá na Netflix, então já facilita bastante. Ele é um filme bem longuinho, mas tá na Netflix. Outro filme que eu assisti foi Com Amor Van Gogh. Eu fiquei bem surpresa porque eu não tava esperando que eles falassem do Van Gogh depois da morte, né? Então o que acontece? Esse filme, ele foca num personagem. Esse personagem, o pai dele era muito amigo do Van Gogh, ele era carteiro e vinha entregar as cartas pro Van Gogh, era amigo dele. E aí o pai pede pro filho dele investigar a morte do Van Gogh, porque ele fala assim, nossa, o Van Gogh ele tava muito bem. E então, assim, não é possível que ele tenha se matado quando ele tava bem, sabe? Então alguma coisa deve ter acontecido e aí esse rapaz, ele vai investigar o que aconteceu com o Van Gogh. E eu gostei muito, eu achei que eles retrataram muitas coisas de uma maneira super humana, sabe? Então, assim, falaram sobre suicídio, sobre depressão e de uma maneira humana mesmo, sabe? De uma maneira muito decente. E aí eu gostei muito do filme, principalmente por causa disso, e fiquei apaixonada. E obviamente, né, o filme ele foi feito por artistas, né? Então ele é uma animação, mas ele tem aquele traço de pintura do Van Gogh, né? Aquela pincelada grossa, né? E nossa, isso assim, só esse visual desse filme foi muito interessante. Então é um filme também que vale muito a pena ver e que também tá no Netflix. Outro filme que eu gostei bastante foi Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu nunca tinha visto esse filme. A minha mãe sempre falava bastante dele, que era um filme que ela gostava muito. E o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças vai falar história sobre esse casal. Eles se separam e a mulher decide apagar as lembranças que ela teve do homem e eventualmente... E ele acaba descobrindo isso e quer fazer a mesma coisa. Basicamente isso. E... Enfim, eu gostei bastante do filme, eu não esperava... Por mais que eu não esperasse aquele final, eu achei que foi um final, assim, muito bem encaixado, sabe? Então, assim, eu gostei muito do filme. Deixa eu ver. Outro filme que eu gostei muito que eu vi foi Com Amor, Simon. Eu tinha lido o livro. Eu li o livro, acho que no ano retrasado. Eu tinha gostado, mas eu tinha gostado com algumas ressalvas. E eu gostei mais do filme do que eu gostei do livro.
Então, assim, pra mim já foi melhor assistir o filme. Não, foi? Eu falei isso? Eu gostei mais do filme do que eu gostei do livro? Agora eu não sei mais. Mas, enfim, pra mim foi uma experiência bem legal. E é isso, né? Assim, é bom assistir filme LGBT com finais felizes, sabe? Filmes LGBT, assim, meio sessão da tarde, porque a gente precisa disso, né? Por favor. Pelo menos um pouquinho. E outro filme que eu assisti, que eu gostei muito e que eu gostaria de falar aqui, foi Flor da Neve, o Leque Secreto. Esse é um filme chinês e ele vai falar sobre Laotong. As Laotongs, elas eram prometidas, digamos assim. Elas faziam um pacto, era entre duas mulheres, né? Duas mulheres faziam um pacto entre elas de que elas seriam irmãs de alma. E irmãs de alma para a vida toda, né? Obviamente. E aí, esse filme ele vai falar mais ou menos sobre duas épocas. Na verdade, sobre 3 épocas, né? A gente tem a personagem principal. As duas personagens principais, elas são amigas, então ele vai falar sobre elas no presente, sobre elas no passado, e vai falar sobre os ancestrais delas no século XIX, que era justamente quando as chinesas amarravam os pés para ficarem com aquele pé pequenininho. E, bom, essas são as minhas recomendações de filme, né? Quer dizer, o que eu vi em maio e em junho e que eu gostei mais. Em relação às séries, eu até que vi bastante séries em maio e em junho, mas eu queria mesmo destacar Andante, que foi um dorama. A gente chegou a falar no início do ano, quando a gente fez as nossas metas, né, e tudo mais, dos planos, a gente falou sobre isso. Se eu não me engano, a gente mencionou que a gente estava com um projeto de conseguir fazer um blog e tudo mais. E eu cheguei a escrever sobre Andante pro blog, porque eu gostei muito. Eu não costumo gostar muito de coisas adolescentes, né? Eu tenho, assim, um probleminha com coisas adolescentes. Eu, assim, mesmo quando eu era adolescente, eu já não gostava muito, eu nunca tive essa fase de gostar. Mas Andante eu gostei bastante, porque por mais que ele seja um coming of age, e enfim, né, que ele vá falar ali sobre o amadurecimento desse personagem que é adolescente, ele é um dorama que fala sobre morte. Então, ele vai falar sobre morte em diversos aspectos, de diversas formas. Ele vai falar sobre pessoas desaparecidas, enfim, se a pessoa tá desaparecida, ela tá viva ou tá morta, né? Como é que é essa relação da gente com pessoas desaparecidas? E como é que são essas pessoas que estão doentes, em estado terminal, entendeu? E aí? Então ele vai trazer a morte de as diversas facetas da morte, né? E eu gostei muito, muito disso no dorama, porque o bem ou mal é sobre isso que ele fala. E por mais que eu tive alguns probleminhas, claro, eu geralmente tenho alguns probleminhas com o dorama, mas ele foi... mas a história, no geral, foi tão aprazível que eu acabei me esquecendo, assim, que a história, ela compensou esses problemas que eu tive ao longo do dorama. E é isso, se vocês assistem dorama, eu acho que é uma boa pedida também assistir Andante. Bom, e é isso, me digam aí se vocês gostaram desse formato novo, se vocês já leram, assistiram alguns desses filmes, dessas séries, desses livros, conversem comigo ou nos comentários, ou a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, vocês também podem conversar com a gente por qualquer outro lugar, Somos Sociedade AV em todos eles. E até o próximo vídeo, tchau, tchau.